Pessoal, olha essa questão que interessante da UEMG 2022. As medidas dos lados de um triângulo retângulo T1 estão em progressão aritmética de razão R, e as medidas dos lados de um triângulo T2 estão em progressão geométrica também de razão R. Sabendo que a área de T1 mede 54 cm² e que o perímetro de T2 mede 65 cm, a diferença entre a medida do maior lado de T2 e a medida do maior lado de T1 é quanto? Muito bem, então nós vamos separar aqui em duas etapas. A primeira etapa é trabalhar com o triângulo T1. Tá bom? Então, ó, fazendo um rápido esboço aqui dele, a gente sabe que ele é um triângulo retângulo. E os lados estão em progressão aritmética. Então, eu vou escrever os lados de uma forma fácil. E a forma é esta aqui, ó. X menos R, X e X mais R. Como assim? Bom, X menos R é o menor cateto. R é a razão, lembra? Da PA e também da PG. Então, se você pegar X menos R e somar R, vai dar X, que é o valor do segundo cateto. E se você somar o R ao X, vai ter a hipotenusa, que é X mais R, ok? Com isso, eu consigo uma relação, que é a relação de Pitágoras. E aí eu vou ter uma equação que vai ter um termo em R e um termo em X, né? Ou mais especificamente, X ao quadrado, X e R. Então, olha só. Nós vamos ter aqui, pelo Pitágoras, o seguinte. O quadrado da hipotenusa. Então, a hipotenusa tem medidas X mais R. Então, isso aqui vai ao quadrado. É igual ao quadrado do cateto 2 mais o quadrado do cateto 1, que é x menos r ao quadrado. Lado esquerdo aqui a gente vai ter x ao quadrado mais 2xr mais r ao quadrado. Lado direito a gente vai ter x ao quadrado mais x ao quadrado menos 2xr mais r ao quadrado. Isso facilita muito a vida, porque ó, o r quadrado vai embora com r ao quadrado, o x ao quadrado vai embora com x ao quadrado. E a gente fica com uma expressãozinha bem menorzinha. Vamos passar todo mundo para o mesmo lado, eu vou ficar com x ao quadrado, menos 2xr, e esse aqui vai ficar menos também, então menos 4xr, isso aqui igual a zero. Bom, essa é a primeira informação. A segunda informação diz pra gente que o triângulo T1 tem área igual a 54 cm². Olha aqui, que interessante. Isso significa o quê? Bom, a área de triângulo retângulo é cateto vezes cateto. Então, cateto menor vezes o cateto maior sobre 2, né? Não posso esquecer do sobre 2. Isso aqui tem que dar 54. Passa para lá, multiplicando, eu vou ficar com x ao quadrado menos rx igual a 108, tá certo? Então, eu tenho essa equação e essa equação. Bom, com as duas equações eu consigo fazer um sisteminha. Então, eu vou colocar outra equação aqui embaixo, ó. X ao quadrado menos 4rx igual a zero. O truque que eu vou empreender aqui é o seguinte. A primeira equação eu vou multiplicar por 4. Olha só, a primeira equação multipliquei toda ela por 4. E a segunda equação eu vou multiplicar por menos 1. O que significa isso? Significa que todos os termos da primeira equação vão ter o número 4 na frente. E todos os termos da segunda equação vão ter o menos 1 na frente. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou somar as duas equações. Olha só. 4x² menos x². Isso aqui dá 3x ao quadrado. Menos 4rx menos 4rx. Então, dá menos 4rx mais 4rx. Isso dá 0. Igual. 4 vezes 108 dá 432. E o zero não apita nada. Portanto, eu descobri que o x ao quadrado ele é 432 dividido por 3, que é simplesmente 144. Então, x é a raiz quadrada de 144, pegando sempre o valor positivo. Isso aqui dá 12, né? Estamos pegando sempre o valor positivo. 12 centímetros. E aí, a gente descobre a razão também. Basta eu vir, por exemplo, na primeira equação. Olha só. Esquece o 4 aqui neste momento, né? Então, eu vou pegar x ao quadrado, que é 144, porque é 12 ao quadrado, menos 12r igual a 108, certo? E você vai ficar com 12r igual a 36, já tirei os negativos, né? E aí o r vai ser exatamente igual a 3 centímetros. Beleza. Com isso, eu consigo já identificar quem são os lados do meu triângulo. Olha só, eu já sei que o x é 12 e eu sei que o r é 3. Eu lembro que o nosso triângulo T1 ele tinha as medidas x menos r, x e x mais r. Portanto, elas se transformaram em quem?
x menos r, 12 menos 3, isso aqui dá 9, tá certo? X igual a 12 e x mais r é igual a 15, tudo em centímetros, né? Então esse aqui é a sequência dos lados de T1. Bom, agora para o segundo triângulo nós temos tudo em progressão geométrica, os seus lados, a razão é r, e a soma dos três lados tem que dar 65 centímetros, que é o perímetro. Ó, tá vendo? O perímetro do T2 mede 65 centímetros. Então vamos escrever isso aqui. O T2 ele vai ter a seguinte configuração. Ele vai ter o lado y, y vezes r, y vezes r ao quadrado, porque é progressão geométrica, sempre multiplicando o anterior por r. Só que você já sabe que r é 3, então eu vou trocar o r por 3, então é y vezes 3, e y vezes 3 ao quadrado, que é 9. Tá? Então essas aqui são as medidas dos lados de T2. Mas a gente sabe que a soma tem que dar 65, então eu vou colocar y mais 3y mais 9y igual a 65. Somando tudo, você vai ver que isso aqui vai dar 13y igual a 65. Passa o 13 dividindo, você vai ter y igual a 5 centímetros. Então, quais são os lados do triângulo T2? Bom, o T2 tem y, que é igual a 5. Depois, 3 vezes 5, que é 15. E depois, 9 vezes 5, que é 45. A única questão aqui é a seguinte. Estes lados não formam um triângulo, eles ferem a condição de existência do triângulo, tá? Mas tudo bem, a gente vai ignorar um pouco essa questão e a gente vai pensar no seguinte, bom, qual que é o maior lado, teoricamente, desse suposto triângulo? É o 45. E qual que é o maior lado do nosso triângulo inicial, o T1? É 15. Então eu tenho que fazer a diferença 45 menos 15. A diferença aqui entre o maior lado do T2 e o maior lado do T1. Isso aqui dá exatamente 30 centímetros. E aí sim a resposta seria B, né? Mas a princípio a questão deveria ser anulada, beleza? Ó, tá estudando pro vestibular da UMG? Então deixa o seu like e se inscreva no nosso canal para receber todo esse conteúdo que a gente posta aqui. Você também pode consultar mais questões nas playlists que estão aparecendo aqui para você. Bons estudos!